Isso aí, meus queridos. Antes de fazer a questão que o colega pediu, uma breve revisão da Física 4C. 3 aulinhas. Na primeira aula a gente discutiu o que era um receptor de energia elétrica. Receptor de energia elétrica é qualquer dispositivo que converta a energia elétrica em outro tipo de energia que não seja térmica. Porque para converter energia elétrica em energia térmica, qualquer resistor faz esse papel, né? O efeito Joule. Mas um motor elétrico, o objetivo de um motor elétrico não é aquecer, ele até aquece. Mas nós não gostaríamos que ele aquecesse, nem que fizesse barulho. O objetivo de um motor elétrico é transformar energia elétrica em movimento, fazer alguma coisa se movimentar. Ou seja, o motor elétrico tem a capacidade de converter energia elétrica em energia cinética. Se nós formos olhar a estrutura de um receptor de energia elétrica, nós veremos que ele tem duas estruturas importantes internamente. Uma é a resistência interna e a outra é a força contra-eletromotriz. Contra-eletromotriz porque ela atua no sentido oposto do movimento dos elétrons. O desejado seria que a corrente elétrica fosse do mais em direção ao só que aí ele seria um gerador. Para que este indivíduo seja um receptor, a corrente elétrica tem que se opor a esta DDP, né? Aí nós vimos uma série de equações para os receptores elétricos. A mais importante delas é aquela que me permite calcular a tensão elétrica de um polo ao outro. Nada mais é que a força contra-eletromotriz mais R vezes I. Ou seja, a diferença de potencial nos polos do receptor é aquilo que ele aproveita mais aquilo que ele perde na resistência interna, R vezes I. Essa é a famosa equação do gerador. Desculpa, equação do receptor. Se eu for fazer o gráfico dessa equação, fica uma reta crescente a partir da força contra eletromotriz. Isso é chamado de curva característica, certo? Aí nós vimos que tem a potência dissipada, a potência consumida e a potência útil. Potência elétrica, toda potência elétrica pode ser calculada por V vezes I, concordam? Mas como V é igual a R vezes I, com essas duas fórmulas surgem outras duas fórmulas de potência elétrica, né? Substitui o V por R vezes I, fica RI ao quadrado. E substitui o I por V sobre R, fica V ao quadrado. Todas as três dão o mesmo resultado no final das contas. Só que às vezes é mais confortável usar uma, às vezes outra. Potência dissipada é aquela que é perdida na resistência interna, por isso eu escrevo Rzinho vezes I ao quadrado. Potência útil é aquela que é aproveitada na força contra eletromotriz. Então, em vez de V vezes I, eu vou chamar de E' vezes I. E a potência consumida é aquela que é consumida através dos polos do receptor, que é o próprio V vezes I, onde o V é a tensão de um polo ao outro. Pela conservação de energia, potência consumida é igual a potência útil mais potência dissipada. Rendimento de um receptor. Rendimento é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero é a potência útil e o investimento que eu faço é a potência consumida. E' vezes I dividido por V vezes I fica E' sobre V, rendimento. Basicamente é isso que a gente viu nessa aula. O que o voltímetro faz? Analisa DDP, calcula volts. O que o amperímetro faz? Mede ampere, mede corrente elétrica. O que o ohmímetro faz? Resistência elétrica. E o multímetro? Faz tudo. Basta tu girar o botãozinho, ele vira ohmímetro, vira voltímetro ou vira amperímetro. Galvanômetro. É um amperímetro bom, é um amperímetro de qualidade, é um amperímetro que mede microampere. Não é miliampere, é microampere, a milionésima parte do ampere. É um amperímetro de precisão, galvanômetro. Cara, então tu sabe os nomes das coisas, sabe reconhecer elas.
Mas imagine o seguinte, eu tenho uma resistência elétrica. Quero medir a corrente elétrica que passa por ela. Eu devo instalar o amperímetro em série ou em paralelo? Em série ou em paralelo que o amperímetro deve ser instalado? Se eu colocar o amperímetro aqui em paralelo, a corrente elétrica vai passar uma parte pelo amperímetro, uma parte pela resistência, né? E eu não quero isso. Por isso que para que o amperímetro funcione adequadamente, ele deve ser instalado em série. Assim, toda a corrente que passa nele, passa no dispositivo a ser medido. Porém, se eu quiser descobrir quantos volts atua daqui para cá, não adianta eu instalar o aparelho só do lado esquerdo ou só do lado direito. Eu tenho que fazer o aparelho se conectar com os dois pontos que eu quero medir, né? Por isso que os voltímetros são instalados sempre em... Qual é a característica do amperímetro perfeito? O amperímetro perfeito, ele deve ter alta ou baixa resistência elétrica? Baixa, porque aí ao instalar ele não interfere no circuito. Já um voltímetro, ele tem que ter resistência elétrica alta para que a corrente elétrica não seja desviada para ele, para que a corrente elétrica continue indo no caminho original. Amperímetro ideal, resistência elétrica nula. Voltímetro ideal, resistência elétrica infinita. Uma boa revisão das duas primeiras aulas, certo? A terceira aula da Física C eu quero revisar depois, para a gente não se enrolar mais. Desculpem a demora. Agora sim, 11:13. O colega pediu a questão 11:13, vamos a ela. Página 11, Física 4C, questão 11:13. No circuito representado no esquema a seguir, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms. Observem que eu, em vez de fazer caixinhas para os resistores, eu faço cobrinhas ali, né? A de amperímetro, V de voltímetro. Ele no desenho diz que é 36 volts e no enunciado ele fala que cada indivíduo tem uma resistência de 12 ohms. E aí ele pergunta, de acordo com o esquema, a leitura do amperímetro em amperes e a leitura do voltímetro em volts são respectivamente... Eu tenho que supor que esse amperímetro e esse voltímetro são ideais, ou seja, eles não estão interferindo no circuito. Quer dizer que para efeito de cálculo, eu posso simplesmente fingir que eles não existem. O circuito que eu tenho que resolver, meus queridos, é esse aqui, ó. 36 volts, 12 ohms em paralelo com 12 ohms, em série com mais 12 ohms. 12 com 12 em paralelo. Por que deu 6, galera, e não 24? É, né? 1 sobre R é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, a fórmula do paralelo, né? E agora que eles estão em série, deu quanto? É, né? Agora que está em série é só somar, né? 6 mais 12 deu 18. 18 ohms recebendo 36 volts. V igual a R. O V é 36, o R é 18, quanto é que deu o I? 2 amperes. Se nesse circuito hipotético circula 2 amperes, quanto que passa nesse? 2 amperes. E nesse aqui? 2 amperes. Nesse aqui? 2 amperes. Quanto é que o amperímetro vai ler? 2 amperes. Então primeiro fizemos uma associação em paralelo, depois uma associação em série e terminamos com a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, V igual a R vezes I. Só que ele não está satisfeito. Ele quer saber também quantos volts tem daqui para cá, né? Vocês aceitam que esses dois de 12 estão substituídos por esse cara de 6?
Quer dizer que a leitura do voltímetro daqui para cá é a mesma leitura que eu teria daqui até aqui, né? Pô, V igual a R vezes I. O resistor vale 6. E que corrente percorre ele? 2. Então eu descubro que tem 12 volts atuando nesse cara. Só que esse cara é representante desses dois. Quer dizer que daqui para cá tem 12 volts. Então o leitor vai indicar 12 volts. Amperímetro 2 ampere, voltímetro 12 volts. 2 e 12, letra C. Questãozinha bem legal essa, porque exige noções de voltímetro, de amperímetro e de circuito elétrico. Professor, ali tu botou 6 para representar os 12. Poderia usar o macete, né? Não uma forma. Sim, sim. Macete igual. Se eles forem iguais em paralelo, tu conta quantos são, né? E divide o valor de um deles pelo número de resistores. Como eram 2, 12 dividido para 2, 6. O macete é o melhor, sem dúvida. Show. Isso aí, boa pedida. Temos ainda alguns minutos. 10 minutinhos, dá para fazer algumas ainda, é só pedir.